vez, Napoleão Bonaparte escreveu uma carta à sua amada Josefina, pedindo que ela não tomasse banho por 2 semanas, porque ele estava chegando de viagem. Ele queria sentir o cheiro da sua pele. Seria Napoleão atraído sexualmente pelo feromônio liberado pela Josefina? Ou seria apenas uma aprendizagem associativa básica? Afinal, existe ou não existe uma comunicação entre os humanos por meio de feromônios, assim como a gente observa nos demais animais? A mulher, no período fértil, atrairia o homem por meio desses feromônios? Tudo isso e muito mais na aula de hoje. Feromônios são substâncias químicas de baixo peso molecular liberado por animais e que atraem outros animais ou sinalizam, e mudam a fisiologia e o comportamento territorial e sexual desses animais da mesma espécie. Isso já está evidenciado nos demais animais e é isso, por exemplo, que atrai os cachorros quando encontram uma cadela que está no cio. Todo mundo já conhece e todo mundo já reconhece essa comunicação via feromônios entre animais de diferentes espécies. A gente pode observar a comunicação via feromônios por formigas, por exemplo, que marcam o território da fonte de alimento de volta ao formigueiro ou do formigueiro à fonte de alimento encontrada. Isso faz com que as demais formigas consigam transitar entre o formigueiro e a fonte de alimento. Fêmeas do bicho da seda, por exemplo, liberam um feromônio chamado de bombicol, que atrai o macho que está, às vezes, a quilômetros de distância e é detectado pelo macho via órgão olfativo, que na verdade são milhares de células olfativas que estão na pontinha das suas antenas. Mas e aí? Você acha que esse tipo de comunicação existe? Existe uma estrutura que detecta a presença de feromônios nos humanos? Existe sim, e eu vou mostrar para vocês em um órgão verdadeiro. Dá uma olhadinha aí. Bom, pessoal, então aqui você está vendo uma hemicabeça, né? E aqui você vê a cavidade nasal. Isso aqui é a cavidade nasal. Vou mostrar aqui. Então aqui é o vestíbulo nasal, por onde o ar vai entrar. Então, vestíbulo nasal, por onde o ar vai entrar. E aqui a gente vai ver, ó, as conchas nasais, tá vendo? Isso aqui é concha nasal. Então o ar vai passando entre as conchas pelos meatos para vir aqui para a faringe, né? Para ir depois lá para o sistema respiratório. Acontece que a divisão do septo nasal, que a gente consegue ver o início dessa divisão aqui, ó. A divisão do septo nasal é feita por um osso chamado de vômer, né? Não a divisão mais anterior, a divisão posterior, mas a gente consegue ver o início da divisão aqui dos septos nasais. E aí, esse osso, chamado de vômer, que divide os septos nasais aqui, nele tem epitélio olfativo, e aí ele compõe um órgão chamado de órgão vômero-nasal, que fica na região do vômer, que fica por aqui. Então, aqui nesse crânio a gente consegue ver, né, a divisão dos septos, ó. E aí, o vômer, ele é aquele osso posterior bem aqui, ó. Então, o órgão vômero-nasal é um tecido que está associado a esse osso. Que a gente vê um vômer só um pedacinho. De frente, a gente vê só um pedacinho dele. Isso aqui é uma parte do osso etimoide. Então, o vômer a gente vê só um pedacinho. Mas lá por trás, ó, a gente vê o vômer, tá vendo? Um epitélio associado a esse osso, dentro da cavidade nasal. Em 1998, 2 pesquisadoras da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, fizeram um experimento um tanto quanto interessante. Elas separaram 2 grupos de mulheres. Um grupo de mulheres que seriam chamadas de mulheres doadoras e o outro grupo de mulheres chamado de mulheres receptoras. As mulheres doadoras ficariam com uma compressa no braço, grudada no braço, durante mais ou menos 8 horas, né? Depois, essa compressa dessas mulheres doadoras seriam esfregadas nas narinas das mulheres receptoras, que se comprometeram em não lavar o rosto por um período de 6 horas. O que acontece é que as mulheres receptoras
tiveram alteração no período, no ciclo menstrual, e essa alteração ela era condizente com o ciclo menstrual das doadoras, acontecendo aquele famoso alinhamento dos períodos do ciclo menstrual que a gente observa na prática entre mulheres que moram juntas. O que as pesquisadoras não conseguiram comprovar é que esse alinhamento do ciclo menstrual foi realmente causado pelo feromônio que seria liberado pelas doadoras. Isso não se sabe, mas elas afirmaram que tem grandes chances dessa comunicação e desse alinhamento do ciclo menstrual ter sido causado por uma comunicação via feromônios. Então, segundo essa visão, Napoleão Bonaparte, na verdade, sentia a atração por sua esposa Josefina por meio da liberação de feromônio, que era liberado na Josefina e que atraía tanto Napoleão Bonaparte. Que existe o órgão vômero-nasal e que existe, sim, feromônios que se ligam a essas células olfativas acessórias, isso já não está mais em discussão. O que não se sabe exatamente é qual é a atuação dos feromônios para os humanos e até que ponto essa comunicação química via feromônios altera o comportamento, seja ele um comportamento sexual, territorial ou qualquer outro tipo de comportamento humano. Isso aí a gente ainda não sabe, mas com certeza, se a gente descobrir que o feromônio atrai o parceiro sexual, imagina só quantos perfumes com feromônios vão existir no mercado e vão estar à venda e você vai comprar para conquistar o boy da sua vida. Imagina só, hein? Admite-se que, na espécie humana, os feromônios são liberados principalmente pelas glândulas sudoríparas, que ficam na superfície da sua pele, principalmente as glândulas sudoríparas que estão nas axilas. Queratinócitos da pele, que vão descamando da pele, também parecem liberar feromônios. E, por fim, glândulas sebáceas da região da boca e lábios também podem liberar. Na Universidade de Pensilvânia, entre 1975 a 1986, pesquisadoras perceberam que mulheres que tinham atividades sexuais esporádicas ou ausentes tinham períodos menstruais anormalmente longos ou curtos em comparação àquelas mulheres que tinham atividade sexual semanal, indicando uma relação direta entre o comportamento sexual e o ciclo menstrual. Outros estudos comprovaram que mulheres, ao serem expostas a uma substância chamada de androstenol, extraída de fluidos masculinos, passavam a ser mais receptivas aos homens e também mais abertas à possibilidade de sexo. O comportamento de recém-nascidos também parecem sofrer efeitos de feromônios. A auréola e os mamilos liberariam, substâncias que poderiam atuar como feromônios para a atração do recém-nascido. Quando o bebê era exposto a duas mamadeiras, uma mamadeira com odores de mamilos de outras mulheres e outra mamadeira com odores, borrifada, com odores ali produzidos pela sua mãe, pelas glândulas sebáceas e sudoríparas da sua mãe, eles observaram que os bebês preferiam mamar na mamadeira com os odores vindos da sua mãe. Bom, galera, claro que ainda está em debate até quando o feromônio é capaz de modificar o nosso comportamento sexual, maternal, comportamental em geral, mas há fortes indícios que sim, os humanos, assim como os demais animais, se comunicam por feromônios. Curioso, não é não? Se você gostou da aula, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar, e de se inscrever no meu canal e ativar o sininho, se você ainda não está inscrito. Um prazer estar com vocês. Tchau, tchau!